Bom dia a todos. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui, participando desse bate-papo com o Dr. Santini. O Dr. Luiz Antônio Santini é conhecido de muitos de vocês, e ele vai falar sobre esse livro. Eu não sei se... Eu sugiro que todo mundo que se interesse pela saúde leia o livro, porque ele conta a história do SUS. Ele foi um participante ativo do desenho, de todo o processo que antecedeu e que criou o SUS. E no livro dele, ele passa por vários pontos, todos da história do SUS, como a origem, a concepção, os princípios e diretrizes, desafios e problemas enfrentados, contribuição do SUS em diferentes áreas. Nem todo mundo tem intimidade com o SUS. Envolve a pandemia, quer dizer, tem um lado contemporâneo bem recente, que é a pandemia da Covid e o SUS, e termina com perspectivas futuras de sustentabilidade, ou seja, o que a gente deve esperar, o que vir pela frente. Então, é um livro muito rico, de uma pessoa muito experiente, e que eu sugiro que todo mundo compre e estude, já que todos nós fazemos parte do SUS. Então, vou passar a palavra para o Santini, para que ele faça os comentários sobre a biografia do SUS. Obrigado. Não sei se estão ouvindo, estão? Não, está baixo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, Paulo César, pela gentileza das palavras de introdução. E obrigado a vocês também por estarem aqui para a gente conversar um pouco sobre esse que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, público e universal, e que muitas vezes, pelas suas dificuldades, pelas suas naturais até, pelas dimensões, muitas vezes não é reconhecido como deve, e esse não reconhecimento, às vezes, é um fator de criar dificuldades e obstáculos que poderiam ser superados com mais facilidade. Mas eu agradeço também ao Paulo César pela referência ao livro. Esse livro realmente foi um esforço não só pessoal, mas de várias pessoas. Eu entrevistei 30 pessoas, entre aqueles que historicamente participaram, né, de toda essa história, esse movimento de criação do sistema de saúde. Obviamente que eu entrevistei aqueles que ainda estão entre nós, né? Mas eu tenho a memória também e o legado de muitos companheiros que participaram dessa luta, mas que a vida já se encerrou, mas que tem um legado muito importante, e todos eles são mencionados e trazidos à nossa memória. Mas o que eu quero dizer inicialmente é que o SUS, apesar de que muitas vezes as referências acadêmicas que são feitas à criação do Sistema Único de Saúde estabelece marcos a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, e depois a Constituição de 1988 e a Lei 8080 de 90, esses são marcos, vamos dizer, políticos da criação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Como eu disse, um único sistema e o maior sistema público universal de saúde do mundo, em relação ao tamanho da população. Mas, no entanto, existem antecedentes e que são muito importantes, esses antecedentes sobre os quais o SUS se estruturou e se desenvolveu no nosso país. Um primeiro que eu ressalto no livro são as bases da formação científica da saúde no Brasil. Tem um largo percurso que eu faço no livro em relação a isso, mas eu queria destacar o início do século XX. O início do século XX, o Rio de Janeiro, que era a capital da República, era assolado
por inúmeras doenças contagiosas, transmissíveis, e que criavam imensas dificuldades, inclusive para a economia do país. O Brasil era um país exportador e o Porto do Rio de Janeiro, que era o principal porto de exportação do país, estava inviabilizado do ponto de vista das empresas de navios, etc., que transportavam, em função de contaminação e das doenças que atingiam não só aos navios mercantes, aos marinheiros e funcionários, mas também contaminavam, levavam a doença para os países centrais, para a Europa, etc. Então, esse era o quadro sanitário do Brasil no início do século, e esse quadro sanitário foi enfrentado com conhecimento científico. Isso é muito importante ressaltar. Quer dizer, não foi Oswaldo Cruz, que tinha tido uma formação já nos primeiros anos da sua vida como cientista na França, absorvendo os conhecimentos a partir da era pasteuriana, quer dizer, da compreensão de que as doenças transmissíveis, as doenças infecciosas, não ocorriam por conta de miasmas, por situações, mas ocorriam por conta de agentes transmissores. Então, essa visão foi importante para iniciar um processo de organização da saúde no Brasil, e com base na ciência. É muito importante ressaltar isso. A história da saúde pública do Brasil, ela tem uma profunda base científica. E não só Oswaldo Cruz, mas muitos outros pesquisadores que tiveram sua formação no final do século passado, início desse século, estabeleceram medidas sanitárias extremamente importantes e que atendiam a interesses econômicos do país. Isso é outra coisa muito importante também. A saúde pública sempre esteve ligada e continua ligada aos interesses e às necessidades econômicas e as possibilidades da economia também. Então, isso é um outro ponto. O segundo ponto, mais tarde um pouco, com o início da industrialização e o início da organização do processo, portanto, da organização de trabalhadores, sindicalismo, tudo isso aí já pelos anos 20 e 30, começa a se iniciar também a organização da saúde a partir do interesse dos trabalhadores, mas, sobretudo, do interesse dos empresários para manter a mão de obra, porque, diferentemente da mão de obra rural, no tempo da escravidão, você tinha cuja a única necessidade para essa mão de obra era a sua reprodução. Para a mão de obra da indústria, não, você precisava de uma especialização, precisava de uma formação. Então, as pessoas não podiam morrer tão cedo, vamos dizer assim, do ponto de vista do interesse da indústria. Então, todo o processo de criação da saúde, do ponto de vista da previdência social, se estruturou a partir também do desenvolvimento científico, do desenvolvimento material do país, do desenvolvimento industrial, da urbanização e todo esse processo. E o terceiro pilar, eu considero, que está ligado também aos outros dois, mas que tem especificidade, a questão democrática, a questão de atender aos interesses da sociedade. E aí nós temos que considerar o seguinte: antes do SUS, mais da metade da população brasileira era considerado indigente. O que é o indigente? O indigente era a pessoa que não tinha acesso a coisíssima nenhuma, a não ser a caridade pública, a caridade, ou em alguns estados mais ricos, ou no Rio de Janeiro, que era a capital da República, você tinha um tipo de atendimento proporcionado pelo governo. Então, a história do SUS se assenta sobre esses pilares. E na questão vamos dizer assim, do desenvolvimento da sociedade, dos interesses de uma sociedade democrática, onde a saúde passa a ter
um significado para as pessoas também. Então, isso desencadeou no país uma luta pela construção de um sistema de saúde. Então, a origem do SUS, ela vem desses pilares de desenvolvimento e da luta, e ela se encaminhou dentro, no caso do Brasil, a partir da luta contra a ditadura, da luta pela conquista de uma sociedade democrática, a luta pela saúde pública universal, ela se coloca dentro desse movimento. E um outro movimento muito importante, a partir dos anos 60, foi o movimento das universidades, que fomentaram essa discussão na sociedade. A questão do direito à saúde, a questão da saúde universal, vem também de uma mobilização feita, sobretudo, a partir da discussão da formação médica, das necessidades de médicos adequados aos interesses da população. E um outro pilar externo vem também da compreensão da própria Organização Mundial de Saúde, que na Conferência de Alma-Ata, de 1978, propõe o lema Saúde para Todos no ano 2000. Isso, no Brasil, para as pessoas da área da saúde pública, foi considerado um desafio importante a ser enfrentado. Quer dizer, então, toda a mobilização, sobretudo dos grupos ligados à área de medicina social, foram feitas em torno da conquista desse objetivo, saúde para todos no ano 2000. Esse lema da Organização Mundial de Saúde, ele orientou, de certa maneira, a discussão da organização da saúde pública no Brasil. E como é que isso foi sendo construído? Foi sendo construído, a grande prestador de assistência médica no Brasil não era o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde era quase residual. O Ministério da Saúde organizava campanhas em relação às doenças transmissíveis, a malária, febre amarela, quer dizer, mas eram campanhas verticais. Quem prestava assistência médica à população era a Previdência Social. Primeiro os institutos, que eram organizados por categorias, e depois o INAMPES, que foi a vinculação, a organização do sistema previdenciário num único instituto. Essa organização, ela deixava de fora todas aquelas pessoas que não participavam do mercado formal de trabalho. Esses eram que é chamados indigentes, e que não tinham acesso a nenhum tipo de assistência, a não ser, como eu falei, pela caridade pública, pelas santas casas, organizações filantrópicas ou, no máximo, organizações estatais voltadas para atendimento de emergência. E os programas que o Ministério da Saúde tinha para atendimento em áreas rurais. Então, esses são os antecedentes do SUS. Então, o SUS é uma grande conquista do ponto de vista dos interesses da sociedade. A universalização do sistema de saúde é uma conquista fundamental da população brasileira. Mas o que aconteceu a partir disso? Quer dizer, a partir disso nós tivemos grandes ganhos, e é preciso enfatizar isso. Nós temos o maior programa de imunização do mundo, e nós conseguimos eliminar várias doenças preveníveis por imunização. Isso é uma conquista do Sistema Único de Saúde. Isso não é vamos dizer assim, uma benesse, alguma coisa que aconteceu sem. É preciso muito recurso, é preciso muita organização, é preciso estratégia, é preciso uma série de questões que permitam que isso aconteça. É preciso que haja investimento, é preciso que haja indústria, é preciso que haja produção, e tudo isso foi feito no Brasil em torno até de produzir vacinas. E eu acho que um grande exemplo da importância do SUS foi dado pela pandemia. Apesar do negacionismo do próprio governo federal, o Brasil conseguiu enfrentar a pandemia e ser capaz
de obter resultados muito mais eficientes que muitos outros países de dimensão semelhante, inclusive países mais ricos. Por quê? Porque existia essa estrutura de gestão do SUS, essa governança que implica na participação de todos os níveis do governo, nível federal, nível estadual e municipal, e uma governança que é compartilhada por esses níveis. Então, isso é um outro elemento importante. Mas o que aconteceu no Brasil ao longo desses anos, quer dizer, de 1988 para cá? A população praticamente duplicou. O Brasil se urbanizou. 80% da população brasileira hoje vive nas zonas, em zonas urbanas. A mudança, quer dizer, a mudança demográfica também, no envelhecimento da população, trouxe novos desafios para a saúde. Não mais apenas o tratamento, a questão das doenças transmissíveis, mas também as doenças crônico-degenerativas, o câncer e uma série de outras situações de muito maior complexidade. A mudança tecnológica, quer dizer, a medicina e as ciências da saúde evoluíram de tal maneira que a tecnologia começa a ser incorporada de uma forma que os custos do sistema se tornam inviáveis. E para países que investem, de acordo com países de PIB per capita 10 vezes maior do que o Brasil, investem muito mais do que o Brasil em relação ao PIB do país e tem resultados menores. Então, apesar da nossa dificuldade financeira, o nosso sistema é capaz de garantir uma parte do que ele se propõe a fazer, mas não tudo o que se propõe. E esse é o grande desafio. Quer dizer, o SUS hoje, ele está ameaçado, não é pela concorrência com o setor privado, não é pelo desinteresse das autoridades, não é isso não. Ele está ameaçado pelo progresso alcançado pelo próprio sistema. A sustentabilidade do Sistema Único de Saúde hoje está em xeque. E aí, quais são, portanto, os desafios? O desafio maior é preservar essa conquista da sociedade e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade de tudo isso que envolve esse processo. Eu vejo como uma das oportunidades que nós podemos ter daqui para frente, por exemplo, é o que o governo está adotando, por exemplo, aumentar a nossa capacidade de produção de medicamentos, sobretudo vacinas e medicamentos de alto custo que a indústria apresenta preços que são absolutamente inacessíveis. Só que, de fato, nós não temos um parque industrial capaz de produzir tudo aquilo que é necessário. E também, nem tudo que é apresentado como inovação é absolutamente necessário. Então, estabelecer os limites e os valores agregados a cada uma dessas coisas é um outro desafio. Então, a sustentabilidade ela não está ligada só à produção, mas ela está ligada também às escolhas que nós vamos fazer no país. A outra coisa importante é que a tecnologia também, quer dizer, ela também pode apresentar coisas positivas. Então, e muitas coisas positivas. A tecnologia da informação, a telemedicina, tudo isso que hoje é possível ser incorporado como ferramenta de apoio à gestão, e não só de apoio à gestão operacional do sistema, mas também a gestão da clínica, são coisas muito importantes a serem trazidas para fazer frente a esse grande desafio que é a sustentabilidade. E, portanto, eu acho que hoje o SUS se encontra num momento de um novo desafio, que não é mais aquele somente da cobertura universal, que esse nós temos, mas é o desafio da equidade. E o desafio da equidade, ele não só está ligado às diferenças regionais que o Brasil tem
enormes, quer dizer, a desigualdade entre as diversas regiões do país, as desigualdades no interior de cada região. Nós vemos nas nossas cidades, é claro, é óbvio isso, quer dizer, o nível de desigualdade existente entre diferentes áreas da cidade. Tudo isso tem um impacto extremamente comprometedor para o desempenho das estratégias do Sistema Único de Saúde. Então, na verdade, o que nós temos hoje são desafios colocados sobretudo, para a sustentabilidade do sistema. E aí nós temos também, por outro lado, inovações que vêm, vamos dizer, se somando a desafios materiais, econômicos extremamente grandes. Por exemplo, uma coisa importante, sobretudo hoje na área de oncologia, extremamente gera enormes expectativas, mas ao mesmo tempo pode gerar inúmeras iniquidades, é a questão da chamada medicina personalizada. Quer dizer, a medicina personalizada, sem dúvida nenhuma, é um avanço. É claro que se você baseia hoje a abordagem, por exemplo, do câncer, já não se faz mais necessariamente pela localização por órgãos ou tecidos, mas se faz muito mais pela composição genética e pela composição molecular dos tumores. No entanto, isso gera gastos e gera um tipo de produção industrial que não está ajustado vamos dizer assim, à capacidade econômica de nenhum país do mundo. Na verdade, nem os países ricos estão conseguindo sustentar essa questão. Mas uma coisa importante, só para terminar essa fala, eu quero dizer o seguinte, 95% dos medicamentos inovadores disponíveis hoje no mundo estão entre Estados Unidos, Europa, Japão e um pouco na China. Então, o resto, 5% apenas, do resto do mundo tem acesso a essas medicações. E quando a gente fala o resto do mundo, em termos das populações, das pessoas, esses 5% significam a superelite econômica dos países. Esse é um tremendo desafio. Então, quando se fala de todo esse potencial da inovação em saúde, e é importante reconhecer que ele existe, tem que se ver como que isso pode ser feito, garantindo a equidade, garantindo que todas as pessoas tenham direito ao acesso a todas essas inovações. Esse é o grande desafio dos sistemas públicos de saúde, de uma maneira geral. O sistema inglês está enfrentando isso de maneira clara. Ainda há pouco tempo, o novo ministro, o novo premier inglês pediu um relatório sobre essa questão e ele reconhece exatamente dentro disso que nós estamos falando aqui. Então, eu acho que o SUS é uma grande conquista, mas, ao mesmo tempo, está hoje desafiado de uma forma profunda pela realidade tecnológica, demográfica e econômica do mundo. Então, é isso, Paulo. Se você quiser comentar. Obrigado, Santini. A nossa organização ali é dura no tempo, porque tem sequência de mesas, então nós temos 5 minutos. Eu queria saber se alguém da plateia tem alguma sugestão, uma pergunta, alguma coisa, se tiver, que seja bem objetiva. Não, então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Saiu recentemente um artigo de um economista importante, que eu não vou citar o nome, sugerindo que o SUS fosse segregado para as pessoas que não podem pagar e que todo o resto fosse feito pela saúde suplementar. Esse é um artigo, houve muita crítica, até compararam ao diálogo do Fausto com Mephistófeles, naquele livro do Goethe, e que isso criaria uma classe
e o que o SUS sempre evitou de criar, que todos nós somos SUS, né? Alguns usam a saúde suplementar, outros não. Mas o que você acha disso? Você acha que faz sentido essa segmentação de quem tem algum tipo de recurso não tem direito ao SUS? Só quem é mais pobre ou menos favorecido. Você acha que isso faz sentido? Não, isso não faz, eu acho, na minha opinião, isso não faz nenhum sentido. Isso daí isso é exatamente uma segregação que, por exemplo, uma economia como os Estados Unidos, por exemplo, é isso exatamente que acontece. Quer dizer, os Estados Unidos não tem um sistema universal, o que ele tem são programas de cobertura de determinados grupos populacionais, o Medicare, o Medicaid, são programas muito específicos, e o resto da população ou paga ou morre. Quer dizer, essa é a conclusão assim, bem simplificada dessa proposta. O que acontece é que, no Brasil, a menos que houvesse uma mudança na legislação, até é impossível fazer isso, porque o Sistema Único de Saúde é universal. Para que haja uma solução desse tipo, é preciso mudar a Constituição brasileira. Agora, qual é o desafio? O desafio é o seguinte, é como fazer com que o SUS e o sistema privado sejam, de fato, complementares, como a Constituição propôs. A Constituição brasileira, ela define o sistema privado de saúde, ela não só reconhece, como define o sistema como complementar. E hoje, o que existe entre o sistema público e o sistema privado é uma competição. Então, não é fácil construir complementaridade entre o setor público e o setor privado, em função até de interesses diferentes. O setor privado tem interesse pelo lucro, o setor público não tem interesse pelo lucro. Mas será que é possível, e eu acho que esse é o desafio, Paulo César, será que é possível você estabelecer uma complementaridade, sobretudo naqueles aspectos baseado nos interesses, e não baseado na ideologia, mas baseado nos interesses? E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje, falando até do ponto de vista da oncologia, você hoje, para estabelecer alguns programas de rastreamento, você vai necessitar de uma oferta de tecnologia que para o setor público fazer um investimento, não só no equipamento e no insumo, mas também na estrutura, vai exigir um investimento enorme, que às vezes o setor privado já fez. Então, se a relação não for uma relação predatória, for uma relação de complementariedade, é possível, ou talvez seja possível, criar isso. Agora, respondendo, eu acho que é totalmente inadequado para o Brasil uma proposta que separe a população nesses estratos, como foi, ou foi dito ou interpretado desse artigo, eu não sei bem. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, nós temos que cumprir a regra. Queria agradecer muito ao Santini pela palestra, linda palestra dele, agradecer a plateia, sugerir o livro, nem todos estavam aí. Eu acho que todos devem ler o livro, que o Santini é autor, junto com o Clóvis Bulcão, né, um historiador, que é um livro belíssimo, e que faz a gente entender um pouco melhor do SUS. Dizem que quem critica o SUS é quem não usa, quem usa elogia, porque quem precisa. Eu acho que isso tem uma boa dose de verdade. Eu também queria sugerir a revista Piauí, que é uma revista muito importante. Ela, pela primeira vez, ela publicou um artigo dividido em duas partes. A primeira está nas bancas, a segunda vai sair, sobre o SUS. O título chama O Complexo. Isso. Então foram 12, o Santini foi um dos entrevistados, e que fala um pouco como eram as coisas em 1970, as dificuldades. Então vale a pena ler também esse artigo e olhar o segundo volume, que ainda não saiu. Então, muito obrigado, parabéns e até a próxima.